E o povo de Deus dá um grande. E o povo de Deus dá um grande. Amém. Muito obrigado. Esta noite estamos aí para Colossenses 3:16. Colossenses 3:16 vai dizer: a palavra de Cristo habita em vós, ricamente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a palavra da revelação do Pai. Que esta palavra habite em vós ricamente. Vai dizer: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, vivendo com a graça, agindo com a graça, vivendo com a graça, comportando-se com a graça em vosso coração, dando ao Senhor com graça em vosso coração. Verso 17: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Traz a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra da revelação que habita em nós ricamente. Essa noite estamos a olhar para o tópico a Bíblia que habita em cristãos controlados pelos Espíritos, cristão nascido de novo. A Bíblia habitando em cristãos cheios de Espírito ou controlados pelo Espírito. A Bíblia habitando em cristãos cheios do Espírito. Habita pelos princípios da Bíblia, pelos princípios de Deus, habita por tudo quanto é revelado na pessoa e pode dizer a qualquer momento, viver a qualquer momento pela palavra que está escrita. E é controlado pelo Espírito. A Escritura e o Espírito. A Escritura sem o Espírito não vai nos fazer tradicionais, vai nos fazer como os fariseus, tendo as Escrituras na cabeça, mas tendo o Espírito no coração para nos guiar, para nos controlar. Mas o Espírito sem as Escrituras vai nos fazer fanáticos, vai nos dizer: o Espírito diz, o Espírito diz, o Espírito diz, o Espírito diz, mas as Escrituras não dizem. Isso vai nos fazer falsos e fanáticos, e seremos e temos pessoas com tanto fogo, mas sem foco, e não há ninguém para dirigir o fogo. Mas sabe, quando você tiver as duas coisas, o Espírito habitar no nosso coração e a Escritura habitar em nós e o Espírito a nos controlar, então somos cristãos a seguir Cristo, porque é Cristo que disse que a tentação está escrito. Então disse que na tentação que está escrito, e ele disse: meu Pai que me dá o que eu não posso te dar, eu te dou pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é vindo a vós. É a combinação das Escrituras e do Espírito, da Bíblia e do Espírito juntos para nos fazer o tipo de homens como Cristo, mulheres como de Cristo que devemos ser. Em Josué capítulo 1, o verso 6. Josué capítulo 1, o verso 6 está a dizer ali, Josué capítulo 1, verso 6, está a dizer: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Olha para o verso 7 está a dizer: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. O que vai nos fazer forte, o que vai nos fazer corajosos, não é habilidade natural, não é ser secular, habilidade secular, mas é as Escrituras, a palavra de Deus. Vimos como ele lidou com as pessoas, os profetas e pregadores do Antigo, como ele lhes fortaleceu, e vimos que Deus é um Deus imparcial. Se ele lhes fortaleceu, se ele lhes ajudou, se ele lhes elevou, se ele colocou a sua palavra nas suas bocas e não é Deus parcial, então ele pode fazer a mesma coisa para nós. Então, como é que nos tornamos fortes? Nos tornamos fortes no Espírito do Senhor. Nos tornamos fortes porque o Espírito Santo e o Espírito Santo nos empodera. És que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E quando as Escrituras habitarem em nós e o Espírito em nós e nos controlar, então vai nos fazer fortes, vai nos fazer muito corajosos, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E depois diz: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.
Agora no verso 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Este é o livro que estava escrito naquela altura, de Gênesis até Deuteronômio. E Josué, então, tinha sido chamado no Josué. Tudo que eles tinham naquela altura, lembra? Entendem que Davi ainda não tinha vindo, os salmos ainda não tinham sido escritos. E os profetas, Ezequiel, Jeremias e Isaías, esses ainda não tinham vindo. Então tudo isso ainda não tinha sido escrito. Mateus, Lucas, Marcos, João ainda não tinham chegado. Por causa disso, então, tudo que Josué tinha era o livro da lei. Agora temos não só o livro da lei, agora temos o livro do Senhor. Agora temos tudo de Gênesis a Apocalipse. E está a dizer que este livro da lei, o livro desta lei não se aparte da tua boca, antes medita nele dia e noite. Não é só ler, não é só estudar no nosso tempo de isolamento, nosso tempo separado, nosso tempo pessoal que temos, mas que também meditamos e meditamos muitas vezes, que iluminamos e pensamos, analisamos e aplicamos aquelas palavras que ouvimos, que aprendemos, que lemos, aplicamos a nós mesmos e perguntamos como é que isso afeta o meu comportamento, o meu caráter, o meu fora e o meu dentro, a vida que vivo, como isso afeta. Então observamos para fazer e meditando. Então depois está dizendo: não se aparte conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Como já disse que esta noite estamos a olhar para o tópico a Bíblia habitando no crente controlado pelo Espírito, no cristão controlado pelo Espírito. Ponto número 1, estamos a olhar para o cristão na Bíblia, que é completa. A Bíblia agora está completa, então queremos ver o cristão na Bíblia. Número 2, estamos a falar do cristão no corpo de Cristo. Número 3, estamos a falar para o cristão como um crente e como vencedor. Vamos ao ponto número 1. Ponto número 1, estamos a falar de o cristão na Bíblia que agora está completa. O cristão na Bíblia agora completa. Atos capítulo 11, o verso 26. Atos capítulo 11, o verso 26. Atos capítulo 11, o verso 11. Quando então Barnabé achou Paulo, Saulo de Tarso, que agora tem sido de novo verdadeiro cristão, então trouxe-o. E sucedeu que todo o ano que se reuniram naquela igreja, ensinaram, então ensinaram muita gente, e em Antioquia ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Talvez essa gente se juntou, leram a Bíblia. Essa gente leu a Bíblia, expandiu a Bíblia, explicou os versos da Bíblia, aplicaram a palavra de Deus às pessoas que estavam a vir àquela comunhão, àquela assembleia e àquela igreja. E fizeram isso provavelmente todos os dias e ensinaram muita gente. A sua vida mudaram, a sua vida estavam transformadas. E assim que eles saíram fora e viverem como Cristo, comportarem-se como Cristo, interagirem como Cristo, então os discípulos, aqueles que eram aprendizes, aqueles que eram discípulos, foram chamados de cristãos, porque pareciam como Cristo, falavam como Cristo, comportavam-se como Cristo, não eram mais como os pagãos, já não eram mais como os tradicionalistas, já não eram como as pessoas simplesmente religiosas. Então, por causa disso, as pessoas lhes chamam de cristãos, pessoas como Cristo. E eu que está a enfatizar em Josué capítulo 1, o verso 8, quando diz que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. E o que essa gente fez, as pessoas que foram ensinadas em Antioquia, as pessoas que receberam a palavra e receberam Cristo como a palavra. E quando eles receberam a palavra, então se tornaram e viveram como Cristo queria que eles vivessem. Está a dizer que você vai meditar nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Segundo tudo,
não escolhemos dizer gosto disso, aceito isso, mas não aceito aquilo, aceitamos tudo e vivemos por toda a palavra que procede da boca do Senhor. E está a dizer que tudo quanto foi escrito, tudo quanto nele está escrito, porque então é só assim que Deus só assim que Deus vai te apoiar, só assim que Deus vai te sustentar, só assim que Deus te vai te fortalecer e Deus te fazer prosperar, porque assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então vamos olhar para três coisas aqui. Número 1, estamos a olhar para o cristão como um ramo frutífero. Número 2, estamos a olhar para o cristão como uma noiva fiel. Número 3, estamos a olhar para o cristão como uma ponte frutificada. Quando estamos a falar de cristão, é porque estamos ligados a Cristo. Estamos habitando em Cristo, estamos em Cristo, habitando em Cristo. E é aquela conexão com Cristo que faz a graça fluir nas nossas vidas e o poder para ser e o poder para fazer está em nós. Vamos olhar para o número 1 ali, o cristão como um ramo fiel, o cristão como um ramo fiel. Em João 15, o verso 1. João 15, 1. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E toda vara em mim, esse é Cristo. Estamos ligados a Cristo porque somos cristãos, porque estamos nascidos de novo. Então, porque agora nos tornamos um ramo, uma vara lá na árvore. Está a dizer, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela vara que dá fruto. Ele purifica e tira todas as coisas da sua vida para que então dê mais fruto. Então, quando nascemos de novo, é o começo de começar a dar fruto, as nossas vidas transformadas, as nossas vidas mudadas. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas aquele é só o começo. Aí continuamos e nos poda, nos ensina, nos purifica e produz mais fruto nas nossas vidas. Está nos dizendo no verso 3 diz, o verso 3 está dizendo, vós já estáis limpos. Há pessoas que dizem que aquele discípulo não estava nascendo de novo, estavam sim nascendo de novo. Está dizendo que vocês agora sois diferentes do mundo, não sois mais como o mundo. Está dizendo, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, agora o verso 4, está em mim. Ok, já estás em mim, permaneçam em mim, estavam nascidos de novo, está em mim e eu em vós, estavam nascidos de novo, para Cristo estarem nele. Se não estivessem nascido de novo, se não estivessem transformados, se não fosse nova criatura, não teria como Cristo estar nele. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha para o verso 5, eu sou a videira, vós as varas. E as varas estão ligadas à vinha, ao tronco da árvore. Então esses discípulos estavam ligados a eles, estavam nascendo de novos, novas criaturas em Cristo, eram filhos e filhas de Deus. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele está a falar acerca de fruto e falar acerca de mais fruto. Olha para o verso 8 está a dizer, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Verso 16 nos diz ali, no verso 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Como é que teólogos vão dizer que essa gente é escolhida por Senhor? No outro verso, capítulo 17, diz que eu lhes dei a tua palavra, e eles receberam a tua palavra, e já não são do mundo, porque o mundo agora lhes odeia. Ele está a dizer ali claramente aqui, que vós não me escolheste a vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, depois diz,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Estamos lá para Romanos 11, 16. Romanos 11, 16. Estamos a falar do fruto, o fruto que Deus quer ver, que Cristo quer ver, que até mesmo o mundo está a buscar para provar, mostrar e declarar, sem qualquer sombra de dúvida, que nós agora somos cristãos. Ele está a dizer, porque se as primícias são santas, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Somos ramos na vinha. E porque somos ramos na vinha, então produzimos frutos. Ele está a dizer, se a árvore por si mesma, se a raiz for santa, então assim serão os ramos. No verso 22, Romanos 11, 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. O que ele está a buscar é fruto, e produzimos frutos quando estamos ligados a Ele, mas sem Ele, se não continuamos com aquela ligação, aquela conexão com Cristo, não continuaremos a dar frutos. Nos diz em Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas 5, 19. Olha, as obras da carne são manifestas, porque as obras da carne são manifestas, as quais são aqueles que ainda não viram o Senhor, aqueles que ainda não são ramo na árvore, isso quer dizer na videira, não estão em Cristo, está a dizer, esse será o caráter deles, o estilo de vida deles será este aqui. O nosso caráter vai mostrar se é que nós estamos fora de Cristo ou se estamos em Cristo. O nosso caráter vai mostrar se estamos salvos, se somos ramos salvos, separados, deixar cortados e abandonados para secarem, depois serem queimados, ou então ligados à árvore, na ceifa, ter a ceifa e a de produzir o fruto que ele espera, de pessoas que estão na videira. Ele diz ali, Gálatas 5,19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O verso 20 diz, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, decisões, heresias. Heresias, falsas doutrinas, são heresias. Agora o verso 21 diz, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E ali continua, acerca das quais declaro que eu já vos disse antes que o dia do julgamento vem, como já vos disse antes, como já revelei a vós nas minhas mensagens antes, ele está dizendo, e como já vos disse, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, homem, mulher, rapaz, rapariga, jovem, adulto, velho, então cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que mostram a evidência de que não estão em Cristo, não estão a viver em Cristo, não estão ligados em Cristo, eles não têm a graça, a força e o poder para viver a vida vitoriosa. Ele está a dizer que essa gente não vai herdar o reino de Deus. Mas o fruto que produzimos, mas o fruto que damos, mas o fruto que aumenta, mas o fruto que causa mais e mais, e o fruto que se torna muito nas nossas vidas, quando estamos na vinha, quando estamos em Cristo. Está dizendo no verso 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O verso 23 está dizendo ali, fé, bondade, fé, mansidão, temperança, contra estas coisas não há lei. O verso 24 agora, e os que são de Cristo, e os que pertencem a Cristo, e os que são discípulos de Cristo, cristãos, está a dizer, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Você não precisa erguer para crucificar a tua carne se a pessoa estiver a te perseguir, mas aqui estamos a falar de ti mesmo, porque você está em Cristo e quer produzir fruto e quer produzir mais fruto ainda e mais fruto. Então você vai crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Verso 25, se vivemos no Espírito,
se estamos saturados pelo Espírito, se somos habitados pelas Escrituras e cheios do Espírito e controlados pelo Espírito, se a Escritura está em nós e vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que as nossas ações, que a nossa produção, que o nosso estilo de vida reflita que agora estamos em Cristo e crucificamos a carne. E já crucificamos a carne com as suas paixões e concupiscências. Subtópico 2, estamos a olhar para o cristão como uma noiva fiel, que é o cristão como uma noiva fiel. Ele está a usar aqui o retrato da árvore, agora está a usar o retrato de uma família. E estamos a olhar para 2 de Coríntios, capítulo 11, o verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Daí para apostar a dizer, em 2 de Coríntios 11, 2, todos esses convertidos que viram o Senhor, ele está com zelo deles, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo, a noiva de Cristo, verso de Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou, mentiu e desviou a Eva com a sua esperteza, também eu, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo pode dizer, eu vos ganhei, vos trouxe a Cristo, que agora se tornou vosso noivo, vosso marido, que agora Cristo se tornou a vossa cabeça, o vosso cabeça, só que agora eu temo que por alguma, assim como a serpente, aquela antiga serpente, o diabo, Satanás e Lucífero, como enganou a Eva com a sua astúcia, também começa a vos dizer, olhem para aquilo, como é que você pensa que isso se parece? Será que isso não está a parecer bom e bonito? E será que isso não é agradável? Não sabemos o que é agradável naquilo que Deus proibiu. Deus disse não come, Deus disse não tem nada a fazer com isso, e é aquilo que é errado, e é aquilo que é proibido, que parece agradável, e coisa para fazer sábio. Ele está dizendo, a antiga serpente enganou, mentiu e fez ela, e depois mais tarde Adão ao comer, para que então eles desviaram, eles escorregaram e se desviaram do Senhor. Quer dizer, para que os vossos corações, as vossas mentes, o vosso pensar e as vossas possessões não sejam corrompidos da simplicidade que há em Cristo. Então o cristão é uma noiva e deve permanecer uma noiva fiel. Estamos a olhar para Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26 está dizendo para que a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Se a mulher não tomar banho por uma semana, por um mês, como é que ela vai aparecer? Ela sair e não tomou o seu banho por um mês todo, e é a palavra. É a palavra que age como água e nos purifica. Como o cristão se parece, a noiva de Cristo, como é que se parece? Se não for lavada na palavra, se não banhar na palavra, se não se purificar ela mesma na palavra, está dizendo, verso 26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, e a noiva, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível, sem mancha. É isso que Cristo quer que a sua noiva seja, para que seja uma noiva fiel. Estamos a olhar para Apocalipse 19, o verso 7. Apocalipse 19, 7, está a dizer aqui, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
e já sua esposa, a noiva, se aprontou. Se aprontou. Então, não estamos prontos para o arrebatamento se nós estivermos limpos. Nós estamos prontos para a vinda do Senhor se nós estivermos purificados e santos, santificados. Ele quer que a sua noiva seja fiel, fiel à palavra, fiel ao Senhor e fiel em tudo que Ele nos deu a fazer. E é dessa maneira que estamos prontos para Ele. Agora estamos a olhar para o subtópico 3. Estamos a olhar para o cristão agora como uma ponte frutificada. Uma ponte frutificada, que tipo de ponte? Para que a ponte é construída? A ponte é construída para as pessoas passarem, mover, para as pessoas passarem lá. Isso quer dizer que você está nesse lado e Cristo naquele outro lado. Então, você como a ponte vai permitir que através de ti, através da tua vida, do teu cometimento e consagração, vai fazer com que através do teu estilo de vida e consagração, as pessoas vejam Cristo ali e vejam Cristo através de ti, e então as pessoas moverem através de ti para Cristo. Mas se não formos pontes, então seremos barreiras. Vamos nos tornar barreira a pessoas que precisam chegar a Cristo. Desse modo não estaríamos mais a ver a vida a Cristo quando somos barreiras. As pessoas queriam ver Jesus, os discípulos disseram, manda ela ir embora porque está a fazer barulho, gritando. Aquilo não é ser ponte, aquilo é ser barreira. E as crianças foram trazidas ao Senhor e os discípulos proibiram as crianças a dizer, não chateiem o mestre, nós não somos ainda pontes desse modo, somos ainda barreira. Ele quer que o cristão seja uma ponte que as pessoas possam ver do que eu vejo na sua vida, do que eu vejo na vida dela, a pureza, a santificação, a santidade, da mansidão, da humildade que ele mostra. Então, observar que na vida dessa pessoa, eu quero ser assim, eu quero vir a Cristo, porque ele ou ela conhece Cristo, o cristão como uma fonte fortificada. Estamos a lá para 2 Coríntios capítulo 5, e estamos a lá a partir do verso 18. 2 Coríntios 5, 18. E isto é de Deus. 2 Coríntios 5, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, as pessoas que discutiram e não estão em acordo, deram costa um ao outro, e você quer reconciliá-los. Você não pode francar a cara, você não vai estar ao lado de alguém, você não vai apontar dedo naquele, você não vai repreender esse e elogiar aquele. Não, você terá que ser um pacificador. E Deus quer que pessoas venham a Ele. E pessoas que vão fazer isso são as pessoas que têm a lei, a lei de Deus, o amor de Deus, têm a mansidão do Espírito, têm a vida de Cristo neles. Pessoas que mostram preocupação pela morte de Cristo. Cristo morreu para esta pessoa e tudo quanto pode fazer, com toda a sabedoria piedosa, para trazê-lo a Cristo. Eu quero ser uma ponte. Aquele é o cristão. Porque tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E quando nós vamos reconciliar as pessoas, não vamos acusar as pessoas, não vamos condenar as pessoas, não estamos aí para explicar quão mal e sujo eles estão, não estamos para lhes dizer que eles até nem mesmo estão ainda aptos para vir a Cristo. Não, a porta deve estar aberta e você deve ser a ponte para falar o que deve se falar acerca de Cristo, muito mais acerca de Cristo, para que essas pessoas sejam atraídas em querer vir a Cristo. Ele está dizendo, não imputando as suas iniquidades, não lhes imputando se Cristo estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora o verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Estamos a lá para Zacarias, capítulo 8, 16.
em Zacarias capítulo 8, o verso 16, como permanecemos ponte, como permanecemos a conexão, a ligação entre o pecador e Cristo, o Salvador. Em Zacarias capítulo 8, verso 16, eis as coisas que deveis fazer, falai verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Verso 17 diz, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, contra o seu companheiro. Se onde estiver aqueles vizinhos, quando nós queremos que eles venham ao Senhor, conheçam o Senhor, e Ele faz um campo já pronto para que eles sejam já prontos para o céu. Está a dizer aqui? Porque nisto Deus diz o Senhor, e o verso 23 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, naqueles dias sucederá que pegarão 10 homens e serão facilitadores, pessoas a vir ao Senhor, e haverá facilitadores que vão mostrar o caminho, Ele mostrou o caminho da verdade e vida, porque ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós queremos apontar aquele caminho com a nossa vida, nossa linguagem, nosso testemunho e com tudo quanto fazemos. Ele está dizendo, assim diz o Senhor, Zacarias 8:23, assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, 10 mulheres, 10 pessoas, pegarão 10 pessoas de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido, porque temos visto, porque temos sabido que estás vivo, pelo que vemos, pelo que ouvimos, e a graça de Deus na tua vida, ouvimos e sabemos que Deus está contigo. Esses são cristãos. Essas são as pessoas que são pontes fortificadas entre o mundo e o Deus Todo-Poderoso. Agora Marcos capítulo 2, 14. Marcos 2, 14, está a dizer, e passando viu Levi, isso é Mateus, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se o seguiu. Olha para o verso a seguir, verso 15, ele se tornou uma ponte para as pessoas como ele, se tornou uma ponte a publicanos como ele, a pecadores como ele era. Ele se tornou para que pudesse ir através deles, puxar e trazer a Cristo. Ouvir de arrependimento, ou poder ouvir do arrependimento da nova vida em Cristo, nova vida e vida regenerada em Cristo. E o verso 16 diz, e aconteceu que estando sentado, verso 15, e aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, estava no verso atrás, ele se tornou um discípulo, um seguidor, um convertido, um seguidor de Cristo. Agora já convidou Cristo à sua casa e convidou outra gente para ouvir o que ele ouviu e saber o que ele sabe, e também outras pessoas conhecerem Cristo como Salvador. E sucedeu que estando Jesus sentado à mesa em casa deste, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Estamos a ir ao ponto número 2 agora. Ponto número 2, estamos a olhar para o cristão no corpo de Cristo. O cristão no corpo de Cristo, quando nos tornamos cristãos, não ficamos em casa, isolados, dizer, tenho a Bíblia, eu posso ler a Bíblia, que posso ouvir a mensagem a partir das mídias sociais, então eu estou firme por mim mesmo, posso me sustentar por mim mesmo, posso ler e me desenvolver, posso ler e me estudar e permanecer cristão, filho de Deus. Talvez você pode, mas a vontade de Deus é que você vem para ser edificado com o corpo de Cristo. Ele está dizendo, o cristão é o corpo de Cristo. Estamos a olhar para
1 de Pedro, capítulo 4, verso 15. 1 de Pedro 4, o verso 15. Estamos olhando agora para o cristão, que nenhum de vocês padeça que nenhum de vós padeça como homicida. Agora és cristão agora, ou como que não de vós padeça como homicida como cristão, ou ladrão como cristão, ou malfeitor como cristão, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se alguém padece como cristão, quem é cristão? Cristão é alguém que acredita tanto em Cristo que ele carrega suas convicções, não importa onde ele estiver. E porque ele leva as suas convicções que são contrárias às atitudes do mundo, o comportamento do mundo, então as pessoas do mundo que não vão lhe entender, vão dizer, ele está assim para quê? Ele está agindo assim por quê? Ele está tão manso assim por quê? Porque ele está tão manso assim dessa maneira, e porque ele não está a adorar o nosso ídolo conosco, e não está a fazer todas as coisas que nós queremos que ele faz. Porque ele é cristão, e por causa disso, então, ele vai sofrer perseguição. Está a dizer sim, se alguém padece como cristão, não se envergonhe, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Estamos a para Efésios 4:12. Efésios 4:12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Se ficares além do soldado em casa, você não pode edificar o corpo de Cristo. Se você ficar separado do corpo de Cristo e não estiveres dentro do corpo de Cristo, você não pode edificar o corpo de Cristo. Ele quer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que ele quer aperfeiçoar-nos para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Se você estiver isolado, você não está edificado no corpo de Cristo, na igreja do Deus vivo, você não vai crescer até aquele nível máximo. Mas está a dizer aqui, até que cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Você não pode ser perfeito da perfeição da ti mesmo. Eu não quero ir ao culto desde o tempo da Covid. Eu tenho estado em casa e eu tenho tudo em casa que preciso ter. Está tudo agora via online. Está tudo online. Então você nesse momento vai estar com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, como homem perfeito. Está a dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Estamos a olhar para três coisas nesse ponto número 2. Número 1, o cristão nascido na família espiritual. Número 2, o cristão edificado na sua fundação sólida, na fundação sólida de Cristo. Número 3, o cristão batizado com fogo do Espírito. E número 1, estamos a olhar para o cristão nascido de novo, nascido na sua família espiritual. O cristão nascido na sua família espiritual, na família espiritual de Cristo. Efésios capítulo 3, o verso 14. A dizer ali, Efésios 3, 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está vendo? Agora já tinham arrebatado indo para o céu, já foram arrebatados para ir ao céu. Aquela família de Deus são crentes, são no Senhor, mas aqui estamos a falar da família espiritual, família no céu, uma parte na terra, uma parte no céu. Que nos diz em João capítulo 3, o verso 3. João 3, 3. E respondendo Jesus disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Os discípulos estavam nascidos de novo e viram o reino de Deus, entraram no reino de Deus. É a razão pela qual ele os enviou para que pregassem e curassem
e que falassem ao povo que é vindo o reino de Deus. Se eles não estivessem no reino, não tem como eles falarem a outra gente, não tem como eles dizer a outra gente que é vindo a vós, é chegado o reino dos seus a vós. Verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do mundo e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Verso 6 diz, o que é nascido da carne é carne, e as obras da carne fará, e o que é nascido do Espírito é Espírito, e os frutos do Espírito ele produzirá. No verso 7 diz, não tem maravilhas de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em 2 de Coríntios, capítulo 6, o verso 14. 2 de Coríntios 6, 14. Não estejais em julgo desigual com os infiéis. Você crente, eles são descrentes. Você cristão, eles não são cristãos. Então não te juntas a eles. Não te junta a eles no casamento. Não te junta a eles em negócios. Não te junta a eles em confusões. Não te junta a ele em práticas mundanas. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque és cristão, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. Então nos diz no verso 15, diz, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o crente com o descrente. O verso 16 diz, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei. Esse é o cristão. Neles habitarei. O Deus habitando no homem ou na mulher. Cristo habitando no homem ou na mulher. Cristo habita em nós quando nos tornamos cristãos. E porque Ele vive em nós, então nossas vidas são diferentes. Isto é ser cristão, que neles habitarei, dele andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 17, 2 de Coríntios 6, 17, pelo que saí do meu deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Não toqueis nada imundo. Tá vendo? É isso que Adão e Eva, eles desobedeceram. Eles tocaram fruto proibido. E a glória de Deus se apartou deles. E o gozo da pertença se apartou deles. E a comunhão e o relacionamento que tiveram com Deus se apartou deles. E foram ruados do jardim do Éden, o jardim de Deus. Também nos diz a mesma coisa, está dizendo, se é que nós vamos ser ramos na vinha, se é que vamos ser a noiva do noivo, se é que vamos ser a ponte que leva pessoas a Cristo, se é que vamos mostrar que estamos nascidos na família de Deus, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E o verso 18 diz, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Estamos agora para o subtópico 2. O subtópico 2 é o cristão edificado na sua fundação sólida, na fundação sólida de Cristo. Efésios 2:19. Não é só que estamos nascidos e isolados, bloqueados dentro do edifício, mas somos trazidos no edifício e edificamos no edifício que é a habitação de Deus. Efésios 2:19 está a dizer, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. No verso 20 diz, edificados sobre o fundamento. Se somos cristãos, então somos juntos edificados.
e a convicção do Espírito estará em nós e o desejo do Senhor estará em nós, que queremos ser parte do corpo. Mas se estamos tão isolados, sozinhos, não temos nada a ver com o corpo de Cristo, estamos para nós somos os anjos, os puros, olha para o corpo de Cristo, não tem nada a ver com essa ali, não quero me associar com essa gente, sabe? Nenhuma igreja é perfeita, e como nenhuma igreja é perfeita, então eu sou perfeito, purificado, aperfeiçoado, então por causa disso não posso me juntar a uma igreja imperfeita. Olha o que está a dizer aqui, olha bem o que aqui está a dizer. Está a dizer que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O verso 21 diz, no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Essa é a vontade de Deus, que você está edificado porque você é cristão, porque você está nascido de novo, porque pertence a Cristo, Cristo é a fundação. Então, é edificado naquela fundação, então, e crescem juntos, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No verso 22 diz, no qual também vós juntamente sois edificados, cristãos, não isolados, não separados, não cortados do corpo inteiro, da comunhão. Então, somos edificados para a morada de Deus em espírito. E nos diz em 2 de Timóteo capítulo 2, 19. 2 de Timóteo 2, 19. Todavia, verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este ser, o Senhor conhece os que são seus, cristãos. Cristo, cristão, alguém como Cristo. Ele conhece os seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, todo cristão, se aparte-se da iniquidade. Olha para o verso 21, 2 Timóteo 2, 21. Ora, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, se alguém, pois, assim mesmo se purificar destas coisas, quando você vai estar em comunhão, na assembleia, há coisas que você lava-se delas. Você poderá não sentir-se sujo, mas você vai escovar a tua boca quando você estiver aí no meio de outra gente. Porque se você pensar que ontem à noite já escovei os dentes, e até mesmo antes de dormir não engoli nada sujo, que então posso sair, não, isso não será aceitável ao corpo, à assembleia, à comunhão. Porque vão sentir alguma coisa não concreta com a comunhão. É por isso olhamos para nossas vidas e com a palavra de Deus, com o sangue do Cordeiro e com a palavra da água, então nos lavamos porque somos parte do corpo. Então se você dizer, ok, eu já me lavei ontem, já tomei o meu banho ontem, já não preciso fazer isso hoje. Sim, deve sim. Você soou. E ao suor, a exposição ao meio ambiente e a atmosfera em si demanda que você se lave. Então, assim que estamos a ver juntos, aqueles que não se lavam, aqueles que não se lavaram, não escovaram suas bocas, que há um cheiro que vai ser neles. Aquele que não se lavaram deve se desfazer de comportamentos estranhos que vem a ele, que não são aceitáveis. Está a dizer aqui, se alguém pode se purificar, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, se você fala todos os dias, se você está ensinando como você ensinou, se você falar a mesma coisa que você falar há 11 meses atrás, o ano passado, se uma vez que você falar a mesma coisa, você vai dizer, não fala isso. Quer dizer que você não tem estado a podar-se. Você não tem estado a olhar para ti mesmo no espelho da palavra de Deus, porque somos edificados juntos no fundamento, na habitação do fundamento santo. Precisamos então lavar, cuidar e ter o comportamento que é aceitável à comunhão. De sorte que se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo, preparado e apto para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Lucas capítulo 6, 46. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas? E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Porque disse ser meu discípulo, meu seguidor, que eu sou vosso Senhor, vosso Mestre, e vós cristãos a seguirem Cristo, então mostrem esta evidência, porque há pessoas que dizem serem cristãos, mas não fazem o que Cristo disse. Verso 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. O verso 48, ele é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, o cristão não é alguém que está a abanar de um lugar a outro, não está sendo abanado para uma outra opinião, ou para uma outra ideia, ou para um outro princípio, porque ele está fundado, está edificado sobre a rocha. O cristão, ele tem uma convicção firme, permanente, edificado em Cristo. Olha para o verso 49. Mas o que ouve vem à igreja, mas o que ouve vem a Cristo, mas o que ouve lê a Bíblia, mas o que ouve e sabe, participa nos encontros onde estão os crentes, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem. Também pode ser o caso da mulher que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo aquela casa caiu. Tentação vem, caiu. Provação veio, caiu. Sugestões vieram do mundo e caiu. E os princípios da palavra e os princípios do mundo, a pressão do mundo veio e caiu. E a ruína daquela casa foi maior. Olha para o número 3 ali. Número 3, estamos a falar de o cristão batizado no fogo do Espírito. O subtópico 3 é o cristão batizado no fogo do Espírito. Então Cristo não vai dizer, porque você está frio, porque você está morno, porque você perdeu o teu primeiro amor, o teu primeiro zelo, então porque perdeste a paixão, porque outra coisa agora tomou o teu interesse, tirou o teu interesse de mim, de modo que já não está focalizado, não está fervente, nem está um pouco mais ardente, então vomitar é da minha boca. O preciso não precisa dizer esse cristão, dizer só esse cristão, porque esse cristão está batizado com fogo do Espírito. É Mateus 3, o verso 11. Mateus 3, estou a olhar para o verso 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, aqui João falar acerca de Cristo, é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que faz o cristão pior é a sua chamada. O nome que ele leva, o que ele tem, é que ele tem o Espírito que lhe envelope, que lhe batiza, que lhe empodera. E porque o fogo do Espírito está nele, as pessoas podem ver quando o fogo está a arder em qualquer lugar,
você pode sentir o calor, você pode ver as luzes e o queimar que o fogo normalmente dá. E porque o cristão terem sido edificado, batizado agora em fogo, pessoas podem agora ver e dizer, olha para o verso 12 diz, em sua mão tem a pá e ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, mas e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo que veio no dia do Pentecostes. Olha para isso em Atos capítulo 2, o verso 8. Atos 2, o verso 1. Atos 2, 1. E chegando no dia do Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, reunidos orando. Atos 2, o verso 1. Então, agora o verso 2 está dizendo, e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora o verso 3, Atos 2, agora o verso 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mateus 3, verso 11 diz, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta aqui agora é o que nós estamos a ver, que o fogo desceu sobre eles, cada um deles. O fogo que afugentou a frieza, que afugentou a mornez, o fogo que trouxe o zelo, a paixão, a força, a coragem, e o primeiro amor e aquele arder que o cristão deve ter. Aquele fogo trouxe outra vez o verso, e no verso 4 somos ditos, e todos foram cheios, todos eles, cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E então no verso 38 diz, e em verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora o verso 39, Atos 2, 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto nosso Deus, nosso Senhor, chamar. Hebreus 1:7, e dos seus anjos que faz Espírito, e seus ministros lambereta de fogo. Está a dizer ali, Hebreus 1:7, está a dizer, e quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros lambereta de fogo. Todas aquelas coisas espirituais que amolecem a nossa espiritualidade, aquela gente de serpente, aqueles escorpiões, aquelas coisas que amolecem, enfraquecem a nossa espiritualidade, não terão lugar na nossa vida quando o fogo do Espírito estiver a arder todo momento. Está a arder durante o dia, durante a noite, e podemos dormir sem qualquer coisa a andar, porque o fogo do Espírito vai afugentar cada um deles em nome de Jesus. Estamos a ir agora ao ponto número 3. Ponto número 3. O cristão como crente. O cristão como um vencedor. O cristão como um crente. O cristão como um vencedor. Atos capítulo 26, o verso 28. Atos 26, 28. E disse o rei Agripa, e disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Até mesmo Agripa sabia quem é cristão e como cristão é, e sabia como cristão vive. Ele disse, eu não estou lá ainda, eu quero ser, desejo ser quase me persuade, por pouco queres me persuadir a que me faça cristão. E Paulo respondeu que não quero só que sejas quase, mas que como. E disse Paulo, provera a Deus que
por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, excepto estas coisas. É agora Atos capítulo 8, 35. E Filipe, abrindo a sua boca, começou nessas mesmas escrituras e lhe anunciou a Jesus. O que tal Atos 8, 35? Quando estamos a ler Atos 8, 35, que tal sempre que alguém me confrontar ou alguém cruzar o meu caminho e eu abrir a minha boca, falar para ele as escrituras, falar de quem eu sou em Cristo, falar dele, do que eu posso fazer em Cristo, falar do que ele me enviou a fazer através de Cristo e falar do poder de Cristo na minha vida, que pode também estar na tua vida. Se ela que tópico ele trazer, quando eu abrir a minha boca e falar como Jesus devia falar, aquele é o cristão. E no verso 36, Atos 8, 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. Verso 37, e disse Filipe: se é lícito, se crês de todo o coração. O cristão como crente, crendo na palavra, crendo no Salvador, crendo na vida eterna, crendo tudo que está escrito na palavra e vivendo com convicção como crente, como ele crê, vivendo com consistência como ele crê, vivendo com conversão, confissão, como crê. O crente é o cristão e ele se torna o vencedor. E nos diz então, ele falou a Filipe, quando ele disse, Filipe lhe disse: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O verso 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Porque os dois tinham de descer? Porque Filipe não podia pegar um copo com água e então derramar sobre a sua testa, mas tinha que lhe emergir na água, que o batismo nas águas. O batizou. No verso 39, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ele continuou o seu caminho jubiloso, alegrando. Há aqueles chamados cristãos, que são cristãos de homem, convertidos de homem, que só estão alegres quando o ganhador de alma está com eles. E uma vez que o ganhador de alma vai-se, é como se a alegria deles também se foi embora. É como se a alegria deles se foi com o ganhador de alma. Já não tem mais alegria. Há pessoas que quando vêm à igreja, não vejo isso, não vejo aquilo, e porque eles não veem a pessoa, não vieram para Cristo e Cristo somente, mas porque eles não vieram, mas porque vieram a Ele, para Ele ou a Ele, eu não vi ele, não vi ela, então não tem mais alegria. Esses não são cristãos. Cristãos são pessoas alegres porque o gozo da salvação está dentro deles. Seja lá quem estiver, bom, ele vai adorar a Deus, eu também vou adorar a Deus. Quem não está, também pode ter a sua razão por não vir hoje, mas eu continuo a ter o gozo, porque o gozo da salvação está lá. E ele foi se regozijando, e no verso 40, somos dito, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaria. O cristão como crente e vencedor. Estamos a olhar para três coisas aqui. Número 1,
o cristão, um crente no seu amor interno, no amor interno de Cristo. O cristão, um crente no amor interno de Deus. Número 2, o cristão, o suportador da carga de outros. Outra gente também tem carga. O cristão já não está mais centrado só em si, já não está só a focalizar em si. O cristão que não é só eu, mas que está a pensar agora de outros, porque agora é cristão, e que Cristo veio carregar o nosso fardo. Este homem, esta mulher, ele carrega o fardo de outros, mostrando que agora é cristão. O número 3, o cristão, o machado do Senhor, o machado da batalha do Senhor. Vamos ao tópico número 1, que é o cristão, um crente no seu amor interno. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o verso 14. Atos dos Apóstolos 4, 14. Está a dizer aqui: e os crentes eram acrescentados ao Senhor multidões, tanto de homens como de mulheres. Atos 5, 14. Que tipo de crentes são esses? Creram em João 3,16. Onde estamos a ler Atos 5, 14 a 16. São pessoas que creram no Senhor, que Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele, o Deus de amor, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eles creram no amor interno do Senhor. Ele me amou, Ele me ama, Ele continuará a me amar. Olha, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Agora em 1 de João 4,16. E nós sabemos e cremos que Deus, o amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que está em amor está em Deus. 1 de João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem dado. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. E esse cristão, essa pessoa que crê no amor de Deus, naquilo que Deus fez nele, e que o amor de Deus está nele. Então, por isso ele nunca está rejeitado, nunca está deprimido, nunca se sente rejeitado, nunca se sente desamparado, porque ele crê naquele amor interno de Deus e nele se apega. No verso 19 diz: nós lhe amamos porque ele nos amou, nós o amamos, e nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Agora 2 de Coríntios 4, 13, tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu creio e também assim falei. Nós também cremos naquele amor interno de Deus para conosco, e então falamos. Olha agora para o subtópico 2. Subtópico 2, estamos a olhar para o cristão, o carregador ou suportador da carga de outros. Em Gálatas capítulo 6, o verso 2. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros. Descrentes não fazem isso, ímpios não fazem isso. Ímpios dizem: já tenho muita coisa, já tenho muito no meu ombro, já tenho muito peso sobre mim, não posso comer, levar mais do outro, pensar mais do outro. Como é que eu vou fazer assim, levar mais do outro? Sabe, descrentes não pensam nos outros, não ajudam outros, a sua vida, o seu propósito, o seu plano, toda a comida, tudo é só para eles. Mas é o cristão que está a seguir Cristo, deve ser o cristão que tem a natureza de Cristo, que agora Cristo está nele e ele é nele. Então ele é capaz de responder a esta questão de levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em Romanos capítulo 15, estamos a ler o verso 1. Romanos capítulo 15, estamos a ler o verso 1. Mas nós que somos fortalecidos pelo Espírito de Cristo no cristão, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E no verso 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo,
Ajude o seu próximo. Eleve o seu próximo. Ajude o seu próximo. Carregue o fardo do seu próximo no que é bom para edificação. E depois no verso 3 diz, Romanos 15:3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Verso 4, porque tudo o que Dante foi escrito, porque tudo o que Dante foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo quanto está escrito, tudo quanto foi escrito, foi Dante escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra que mostra como os discípulos ajudaram um ao outro, como eles suportaram um ao outro, como carregaram o corpo um ao outro. Tudo o que Dante foi escrito antes, foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Em 1 de João, capítulo 3. Lendo aí o verso 16, 1 de João, capítulo 3, verso 16, 1 de João 3, 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cristãos são pessoas que carregam fardo de outros, levam o fardo de outra gente. Verso 17, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, seu irmão precisa de consolo, conselho, seu irmão precisa de comida, de roupa, seu irmão com necessidades da vida. Então, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe encerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Como é que ele mostra? Como é que está mostrando que ele é um cristão que está a consolar os outros? Verso 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Sobre o tópico 3, é o cristão o machado de batalha para o Senhor. O cristão, o crente, é um instrumento na mão do Senhor que vai convencer outros, que vai compelar, obrigar outros, forçar outros a vir a Cristo e assim converterem-se. Olha para Jeremias, capítulo 51, estamos a ler aqui o verso 20. Jeremias, capítulo 51, o verso 20. Tu és o meu martelo e as minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, convencer dos seus pecados, lhes fazer confessar e virem ao Senhor. Contigo, pelo teu testemunho, pela tua mensagem de ganhador de alma, pelas tuas declarações e falando a favor do Senhor, então contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis. Destruirei os reis das trevas, e trazer as pessoas e tirar as pessoas dos seus pecados, dos seus cativeiros, e trazê-los ao reino da luz. Então, o martelo de batalha, o machado de batalha do Senhor é o cristão. Em Isaías 41, o verso 16. Isaías 41, 16. Isaías 41, 16.
Vamos começar o verso 15. Isaías 41, verso 15. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, e os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como folhelho. O verso 16. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Ele nos faz crentes, salvos, santificados, batizados no Espírito Santo, e nos tornamos grandes instrumentos afiados, armas nas suas mãos, não armas carnais, mas armas para o Senhor, de modo que as nossas vidas, a nossa mensagem, as nossas declarações os possa trazer, os possa puxar, os possa forçar a vir ao Senhor e orar e confessar e se tornarem convertidos. Olha para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lendo a partir do verso 37. Atos, capítulo 2, o verso 37. E ouvindo eles isto, a mensagem de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? No verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Verso 40, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos, resgatai-vos, separai-vos desta geração perversa. Verso 41, de sorte que foram batizados, ele os convenceu que eles são as pessoas que mataram, assassinaram e crucificaram Cristo. Ele os convenceu que os seus pecados eram responsáveis de levarem Cristo à morte. Agora sei que teriam a misericórdia, a graça, o amor de Deus, tinham de vir ao Senhor e se render de maneira total e completa ao Senhor. E não sentiram-se ofendidos, não ficaram chateados, não lhe odiaram pelo que ele disse. Então os que de bom grado, alegremente receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não só que estavam convertidos, mas que eles continuaram. Olha para o verso 42, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O Senhor vai nos fazer instrumentos afiados e agudos em nome de Jesus. E as nossas armas não serão carnais, as nossas armas não serão mundanas, as nossas armas não serão carnais, as nossas armas não serão a filosofia do homem, a sociologia dos homens e o poder de homem corajoso ou de força natural, mas que será o poder do Senhor e a força do Senhor. Assim que falamos a palavra, e a palavra trazer conversão sobre as pessoas, e a palavra lhes fazer lembrar que eles pecaram,
que são maus, que de fazer lembrar dos seus pecados, dos seus males, da sua corrupção, e que eles vão, e aquela para sair com fogo que vai lhes queimar e lhes convencer e lhes puxar e lhes forçar até o ponto de conversão, convicção e fé ao Senhor, confessando que o Senhor então use as nossas palavras, o nosso serviço e tudo quanto temos para trazer pessoas a Cristo em multiplicados, milhares, em nome de Jesus. E tudo quanto ouvimos terá raiz nas nossas vidas, que em realidade, que em termos práticos, que de maneira experimental, seremos cristãos que seguem Cristo e que praticam a palavra de Cristo e útil diante do Senhor, no nome de Jesus. Vamos levantar agora e falar com o Senhor em oração. E virtualmente levar tudo que aprendemos, tudo quanto ouvimos hoje, levar ao Senhor para que sejamos aquilo que Ele quer que sejamos e fazer aquilo que Ele quer que façamos e sermos efetivos como os cristãos antigos e toda a gente ver a nossa vida resplandecer e assim darem as suas vidas para o louvor e glória do nosso Senhor. Abre a tua boca e fala ao Senhor.